vamos estudar a lição, vamos continuar nosso estudo sobre o Espírito Confortador, o Espírito Santo agindo em prol dos discípulos e dos apóstolos. Esta semana estamos estudando sobre Pedro, sobre seus princípios cristãos para a vida. Então já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para todo mundo, pois esse canal aqui é todos os dias, se não ouviu errado, todos os dias, a lição da Escola Sabatina de Adolescentes. Hoje, terça-feira, dia 17 de fevereiro, é dia do make-off. Então vamos lá para a primeira curiosidade. Vamos estudar agora, nesse momento, todos os detalhes e circunstâncias da prisão e da libertação de Pedro. A cela em que Pedro foi preso era uma rocha, ou seja, é dentro da rocha, entendeu? Não era concreto, não era tijolo, não era dentro da rocha. Era a cela em que Pedro foi lançado, tinha sido escavado numa rocha, né? E tinha, sabe quantos soldados? 16 soldados. Tinha 16 soldados. Pedro estava acorrentado em duas pessoas e estava na mesma cela. Ou seja, em um braço ele estava acorrentado com um preso e no outro braço ele estava acorrentado com outro preso. Ou seja, ele era o sanduíche, né? Ele estava sendo esmagado pelos dois presos, né? Esse é um dos detalhes muito interessantes, né? Ou seja, isso era impossível aquele discípulo sair daquela prisão. Era ou não era? 16 soldados, 3 portão, escavado numa rocha e preso, com 2 presos, e aí? Como sair dessa prisão? Nem com reza brava, né? Só que Jesus enviou um anjo, e esse anjo, meu amigo, ele livrou Pedro, que Pedro pensou o quê? Eu estou sonhando, só pode. Como assim? Eu não consigo sair. Ele me pensava, né? Como é que eu vou sair daqui? Não tem como. Eu estou sonhando. Jesus enviou um anjo aqui, e esse anjo parece que jogou um pozinho para todo mundo dormir, me desacorrentou, me tirou da prisão, e eu estou sonhando. Não era um sonho, meu amigo. O que Pedro estava vendo é real. E ele percebeu quando? Quando ele estava lá de madrugada, no meio da rua, sozinho. Aí ele veio aqui, ó, tocou, né? Olhou assim, olhou para o lado, olhou para o outro e viu. E viu ninguém. Viu só a rua. Aí ele percebeu que aquilo não era um sonho. Tudo foi real. O anjo foi enviado por Deus para libertar Pedro. E aí Pedro foi correndo para a sua casa e para seus amigos, né? Mas que Pedro demorou a entender que aquilo não era um sonho, demorou. Ele entendeu mesmo só quando viu que estava sozinho, no meio de uma rua. Ele foi entender. Vamos lá para a segunda curiosidade. Agora também sobre o rei Herodes. O rei Herodes, né, foi o responsável pela morte de muitos cristãos. E um desses grandes exemplos foi Tiago, que era irmão de quem? Irmão de João, né? Ambos eram pescadores. Tiago participava do mesmo barco de pesca de Pedro. Tiago e Pedro eram grandes amigos, considerados até irmãos, né? Mas quem foi responsável pela morte de Tiago foi o rei Herodes. E o rei Herodes queria também matar Pedro, mas só que estava no momento errado, pois estava no momento da Páscoa. E o Páscoa é um momento sagrado, né, para o povo judeu, e aí não iria cair bem matar um discípulo de Deus, né, que tinha Pedro tinha um reconhecimento social. E aí, como você vai matar uma pessoa, não tem nem como esconder, e aí ainda vai matar na Páscoa, e aí não dá certo. E aí ele mandou prender Pedro na prisão. O que eu quero tirar de tudo isso é que o Herodes era uma grande pessoa, sim, uma grande pessoa, reconhecido na Judéia, que se achava tal, né? Que tinha um grande orgulho. Mas como foi a sua morte? Ele que perseguiu muitos cristãos, que martirizou, que era um grande perseguidor. Como foi sua morte? Ele foi comido por vermes, como está em Atos 12, 23. Ou seja, ele foi morto lentamente. Não foi morto tão rápido igual alguns martirizados, ou lentamente, como o próprio Estevão, que foi apedrejado. Mas, imagine só, ser morto, comido por vermes. Ou seja, uma morte lenta, cruel e sanguinária para aquele grande homem que se achava.
Na sua morte, o que ele falou para as pessoas ao redor? Ele queria que fizesse uma festa homenageando e aceitando que as pessoas o adorassem como Deus. Olha só o orgulho que ele tinha. Na sua morte ele disse para o povo, olha, quando eu morrer, eu quero que vocês me adorem como se fosse um Deus. Ele que perseguiu os discípulos, os apóstolos, por professar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, na ressurreição, que é o correto. Aí ele falar que isso não existe, aí quando chega na hora da sua morte, aí quer ser adorado como o próprio Deus. E aí? Olha só, né? O fim trágico do Herodes. Mas que é muito importante para nós hoje, né? Não importa perseguirmos essas pessoas, pois o que importa é o certo. E aí, se estamos indo contra o certo, nós estamos errados. Aí que está o problema. Vamos lá para a próxima curiosidade. Meus amigos, vamos falar sobre a importância de Pedro de novo. Na história da vida de quem? De João Marcos, mais conhecido como Marcos, que é o autor do seu próprio livro, Mateus, Marcos. Ou seja, Marcos escreveu o seu próprio livro, o livro de Marcos. E que foi um dos assistentes, um dos discípulos de Barnabé, Paulo e Pedro. E possivelmente quem deu as instruções para o seu livro foi Pedro. E aí Marcos anotou tudinho para deixar registrado para nós. E por que eu falo que foi Pedro? Pois por quê? Porque Paulo não viveu com Jesus. Isso é certo, né? E Barnabé era um dos discípulos, mas que não estava no mesmo momento, né? Ali, mesmo local que Marcos estava ali na maioria. E aí, possivelmente foi Pedro. Ou seja, Pedro falava para Marcos toda a história que aconteceu, nascimento de Jesus, morte de Jesus, crescimento de Jesus. E aí Marcos estava escrevendo. Se você for notar o livro de Marcos, você vê menos registro. Os textos estão mais curtos. Por quê? Porque Marcos não estava com Jesus pessoalmente. Ele se inscreveu o que um dos discípulos estava presente. Não foi igual Mateus e João, por exemplo, que estavam com Jesus. E ele escreveu tudo bonitinho e mais ali detalhado. Então, mais uma importância da vida de Pedro, né? Para trazer o livro de Marcos, para auxiliar nas escrituras e na pregação de João Marcos. Feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por hoje termos aprendido muito. Termos aprendido sobre as dificuldades da prisão de Pedro, sobre a dificuldade da libertação de Pedro, também sobre a vida do Herodes e também sobre como o Senhor usa as pessoas para ajudar no conhecimento divino, assim como o Senhor usou de Pedro para Marcos. Em nome do Senhor Jesus, amém.